Nesse vídeo eu vou te apresentar 5 truques para você aplicar em qualquer imagem dentro do Canva. Então, sem muita enrolação, vamos lá para dentro do Canva para você conhecer esses 5 truques e entender como que você pode aplicá-los nas suas imagens para deixá-las ainda mais profissionais e bonitas. Estou aqui com o Canva aberto e o primeiro truque que eu vou mostrar para você é o truque da transparência. Então, eu vou pegar uma imagem aqui qualquer de pessoas, por exemplo, que é onde eu costumo aplicar isso, então pessoa, e você vai entender como que você pode deixar a sua arte ainda melhor. Então, por exemplo, vamos supor que essa seja a sua imagem, essa seja a sua foto. Deixa eu inverter aqui para ficar melhor para você visualizar. Muita gente acaba utilizando e criando a arte, por exemplo, acaba colocando aqui, vou colocar um fundo verde, aí coloca algum texto aqui, e acaba utilizando a arte dessa forma, a imagem, no caso, dessa forma que ela já está colocada dentro da nossa arte. Então, por exemplo, coloque o texto, do título, etc. Tá? Não vou ficar mexendo muito no texto aqui, que o que mais importa é o efeito dentro da imagem. Então, qual é o efeito que você pode utilizar aqui? Que é o efeito da transparência. Repare que aqui a imagem ela acaba no nada, assim. Ela é cortada e acaba. Isso daqui é um pouco amador você deixar suas imagens dessa forma. Então o primeiro truque tem muito a ver com isso. O primeiro truque é o gradiente, né? É a transparência, é fazer um efeito de transparência para a imagem não acabar no nada. E como que a gente vai fazer isso? Você vai clicar aqui em elementos e vai digitar aqui, ó, gradiente, tá? Gradiente. E vai clicar em elementos gráficos. Então a gente está aqui dentro de elementos gráficos. Pode selecionar esse primeiro gradiente aqui mesmo, ele é Pro, mas se você não tem o Canva Pro, você pode utilizar qualquer outro gradiente aqui, qualquer outro elemento que seja gratuito. Por exemplo, esse aqui é gratuito. E você vai posicionar ele lá embaixo na sua imagem, tá vendo? Ó? Posicionou ele aqui embaixo na sua imagem. Repare que ele está com a cor preta. O certo é você utilizar esse gradiente da mesma cor do fundo. Se aqui em cima ele não permitir que você faça isso, fica super tranquilo. Você vai clicar aqui em editar imagem e vai selecionar essa opção aqui, Duotone, tá? Duotone. E seleciona qualquer cor aqui, qualquer opção que ele der. Depois que você clicar, clica mais uma vez e aqui você vai deixar da mesma cor do fundo, ó. Então eu cliquei uma vez aqui e cliquei uma vez aqui, agora sim tá da mesma cor do fundo. Repare que ele já deu um efeito sensacional aqui, ó. Mas ainda dá para ver um pouquinho aqui da imagem finalizando de forma seca. Então, você vai clicar aqui e vai clicar com o botão direito, duplicar. Duplica, faz quantas cópias você precisar para criar esse efeito de transparência. Olha só que incrível, tá? Então, esse aqui é o primeiro truque com as imagens. Só um detalhe aqui, ó, que esse que a gente selecionou aqui está aparecendo de uma forma diferente. Então, eu vou selecionar um outro aqui, só para eu fazer um teste, ó. Esse daqui já está aparecendo no formato atual. Então, olha a diferença. O processo é o mesmo, mas é importante mostrar os dois caminhos para você. Esse primeiro aqui, ó, editar imagem, do Duotone já está aqui na frente, tá vendo? O Duotone está aqui. Esse outro aqui, pode ser que apareça para você dessa forma, não aparece o Duotone aqui em cima. Você vai até lá embaixo, e aqui dentro de efeitos, vem aqui do lado e clica em Duotone. O procedimento é o mesmo, clica em qualquer um deles, e aí você vai utilizar aqui nesse caso, aqui esse conta-gotas para escolher a cor. Ó. Vou clicar aqui, clico no conta-gotas e clico no verde. E aqui da mesma forma, vou clicar aqui, clico no conta-gotas, clico no verde. E agora a gente já tem aqui esse efeito do degradê. Ó. Posiciona aqui e vai duplicando. Eu dupliquei uma vez, dupliquei 2 vezes. E você vai duplicando até criar o efeito que você quiser. Aqui a arte já fica muito mais profissional e muito mais bonita. E o segundo truque tem muito a ver com esse primeiro truque, que mais ou menos a gente faz o mesmo efeito, só que a gente tem uma possibilidade de personalização muito maior. O primeiro truque é utilizar o gradiente. O segundo truque é utilizar o blur. Então você vai digitar aqui na pesquisa de elementos blur e vai colocar nesse laranja aqui, ó, tá? Esse laranja ele permite que você mude a cor. Então você vai clicar aqui na cor e já vai deixar na mesma cor do fundo. Agora você vai posicionar ele, deixa eu dar um zoom aqui, você vai posicionar ele no lugar que você quer criar o efeito de transparência. Então repara que a gente começou a criar um efeito de transparência e aqui a gente consegue ir duplicando. Então você tem algumas possibilidades. Botão direito, duplicar, e aí você clica e arrasta. Ou você dá um Ctrl D e você clica e arrasta. Ou, presta atenção que esse é o que eu utilizo. Eu vou apertar o Alt no teclado, ou o Option, caso você utilize MacBook. Apertei o Alt, vou clicar e arrastar. Dessa forma eu já vou duplicando automaticamente. Ó. Clico e arrasto, Alt, clique e arrasto, Alt, clique e arrasto. E posso criar da forma que eu quiser. Ó. A personalização aqui eu consigo fazer o mesmo efeito de transparência, mas ele traz aqui uma possibilidade de personalização dependendo da sua imagem muito maior, porque o gradiente ele tá lá retinho, né? Esse aqui você, como é um círculo, você consegue ir posicionando ele de diversas formas e criar mais transparência de um lado, mais transparência do outro, da forma que você quiser. Então, chega de deixar as imagens terminando daquela forma seca. Agora a gente vai fazer dessa forma aqui, hein?
não vai terminar mais assim retão, você vai colocar ou o blur ou o gradiente. Então, esses daqui foram os dois primeiros truques com imagens. E o terceiro efeito aqui, a gente vai misturar um pouco de imagem com texto, mas é um efeito que fica incrível nas suas artes. Vamos lá. Eu vou adicionar um texto aqui e vou digitar aqui yoga. E para que esse efeito fique mais legal, essa fonte precisa ser um pouquinho mais grossa. Então eu vou deixar aqui na minha Poppins Extra Bold e vou aumentar aqui esse texto. Ó. Aumentei o texto aqui, tá? E agora começa o show das imagens. Vou clicar aqui em elementos e vou digitar aqui, ó, yoga. Vou digitar yoga, venho aqui em fotos e seleciono qualquer imagem que você quiser. Isso funciona para suas imagens. Eu estou utilizando isso aqui como exemplo, tá? Então se você tem uma imagem sua, isso aqui vai funcionar também, tá? Ou qualquer outra imagem que você pegar, até mesmo no Google. Primeiro passo é remover o fundo dessa imagem. Se você não tem o Canva Pro, ou você não tem a sua imagem removida já, você pode utilizar o remove.bg, tá? Como segunda opção aqui para você remover esse fundo. Então vou aumentar aqui a imagem dessa moça aqui do yoga, vou colocar um pouco para cá assim, eu vou diminuir um pouquinho porque ficou muito grande. Então perceba, olha só que legal que vai ficar isso daqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho mais para a gente encaixar ela aqui, tá? Bom, eu tenho aqui a foto dela, ela tá em cima do texto, certo? Primeira coisa que eu vou fazer é duplicar. Deixa eu colocar um filtro aqui nessa foto para ficar um pouco mais... Eu sempre gosto de colocar filtros, né? Eu sou viciado aqui nos filtros, então eu vou colocar um filtro aqui que eu gosto bastante, que é o Bali. Então, eu vou pegar essa foto aqui e eu vou duplicar essa foto. Então agora eu tenho duas fotos, tá? Vou clicar aqui em posição, camadas. Então eu tenho aqui duas fotos da moça e é escrito. O que eu preciso fazer agora? Eu vou arrastar uma dessas fotos da moça para baixo, do yoga. Então vai ficar aqui, olha aqui no canto esquerdo. A foto da moça, a palavra e a foto da moça. E agora que começa a fazer o efeito 3D sensacional. Vou dar um zoom aqui para você ver, ó. Eu vou clicar na imagem da moça que está em cima, então aqui em posição, ó, na imagem que está em cima, tá? Precisa ser na imagem que está em cima. E agora eu vou cortar essa imagem para começar a fazer o efeito 3D. Como que eu corto? Tá vendo essa barrinha aqui que fica entre os círculos, entre as bolinhas? Eu vou clicar ela e vou arrastar. E vou arrastando até eu encontrar o efeito que eu quero. Ó. Por exemplo, aqui eu já encontrei. Aqui ficou o O um pouquinho, eu vou voltar um pouco mais, pronto. Então olha só que legal que já começa a criar esse efeito. O Y e o A tá para baixo, o G e o A tá para cima. Então a gente começou a criar um efeito 3D. Mas eu vou tentar melhorar esse efeito ainda. Eu vou duplicar novamente aqui a foto da moça. Deixa eu duplicar a foto dela aqui, ó. Cadê a foto dela? Vou duplicar essa foto dela, tá? Dupliquei a foto dela que tá em cima. Vou tentar jogar o braço dela aqui, ó. O braço dela eu quero que passe na frente do G, como se ela estivesse colocando o braço na frente do G, tá? Então eu vou voltar aqui o braço dela para cá e vou cortar aqui desse lado, tá? E vou cortar aqui de cima para baixo para ver se a gente consegue fazer esse efeito, ó. Aqui eu já cortei e deu certo, ó. Vamos ver aqui, só que ficou um pouco estranho. Deixa eu cortar aqui, ó. Repare que aqui ficou a barriga dela meio cortada, ó. Eu vou tentar cortar um pouco mais para cá. Pronto. Então aqui eu só tenho o braço. Então olha só que legal que a gente começa a fazer, que a gente começa a criar aqui, ó. Deixa eu voltar um pouco para cá. Porque ficou aqui voltou aí. Então a gente vai ajustando, ó, tá vendo? Ó? Aqui ficou o braço, aqui eu puxei um pouco pro lado também. Deixar exatamente na posição, corta para baixo. Aí. Agora deu. Então aqui, olha só que legal. A gente tem aqui o braço dela passando no meio do G. Nós temos aqui o corpo dela entre o O e o G. Então a gente começa a criar efeitos 3D com imagem e texto. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, um fundo roxo aqui assim e tal. Botar aqui a escrita, talvez em verde, vamos ver. Em verde, olha que legal que fica, que bonito. Ou até em branco. Então aqui a gente começa a criar esses efeitos 3D, simplesmente duplicando e cortando as imagens. É um truque muito bom para você fazer com imagens. Não só imagens de pessoas, mas qualquer outra imagem, desde que não tenha o fundo. E o quarto truque aqui tem a ver com transparência, que é um truque que eu utilizo muito. Vamos supor que a gente vai fazer aqui uma arte para live. Vou colocar um fundo aqui preto. E eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, empresário. Vamos ver se aparece alguma coisa legal. Empresário, ó. Vou colocar essa foto aqui desse moço aqui. E aí, vamos supor que tenha uma outra foto dele. Ó, vou colocar essa foto aqui, vamos supor que seja a mesma pessoa. Então, vamos fazer uma live aqui, ó. Vou misturar um pouco das artes, ó. Eu vou colocar, posicionar isso daqui aqui. Vou usar a estratégia que a gente aprendeu de degradê, então gradiente, elementos gráficos. Vou colocar esse daqui no fundo, ó. Isso daqui embaixo, para a gente começar a criar aqui, para não terminar do nada. Então, repare, eu vou dar um Ctrl D aqui, vou duplicar, Ctrl D, duplicar, certo? E agora eu tenho essa imagem aqui desse moço aqui, tá vendo, ó? Eu tenho a imagem dele aqui. Só que a imagem dele, eu vou utilizar ela bem grande aqui atrás, ó. E é uma coisa que eu faço bastante.
a gente não vai utilizar ela exatamente dessa forma que ela tá. A gente vai clicar nela, clico aqui em transparência e vou diminuir a transparência aqui, ó, pra gente criar esse efeito aqui que fica bem legal em artes. Tá vendo, ó? Eu crio um efeito de transparência aqui, você pode utilizar esse efeito de transparência nas suas imagens, ó, só um aqui um pouco no fundo, e aí a gente põe o texto aqui na frente, utiliza, por exemplo, live, e aí eu vou colocar aqui live, deixar maior isso daqui, ó. Live, deixar aqui um pouco mais grosso. E eu vou dar um Ctrl D, 19 horas. E aí a gente diminui isso daqui, ó. Ou até mesmo, a gente pode colocar 19 horas, em vez de colocar só o H, 19 horas. Aí eu posso colocar aqui, isso aqui já não faz tanto parte das estratégias, né? Mas para você entender como que fica legal isso daqui. Então, live, 19 horas. E a gente começa a criar uma arte utilizando esse efeito de transparência, e ele fica muito legal mesmo, ó. Live 19 horas e o efeito de transparência. Então aqui, ó, no fundo a gente põe só para preencher, isso aqui é para a gente preencher. Você pode utilizar isso com paisagens, você pode utilizar isso com fotos. Eu vou mostrar um exemplo aqui de uma arte que eu criei, até ensinei aqui no YouTube, para você entender como que eu utilizei esse efeito de transparência. Então essa aqui foi uma arte que eu ensinei você a criar, e repare aqui, nós temos a foto do Neymar e do Pelé em primeiro plano, mas nós temos um efeito de transparência que eu criei aqui. Olha só o Pelé aqui no fundo com efeito de transparência, temos o Neymar aqui com efeito de transparência. Então vamos ver aqui exatamente o quanto de transparência que eu coloquei aqui nessas fotos, ó. Eu tenho aqui a foto do Pelé, ele tá numa transparência de 32, o Neymar a mesma coisa. Então repare que fica um efeito legal para você preencher bem, para você preencher a sua arte, como eu fiz aqui. Você utilizar esse efeito de transparência fica muito legal, chama atenção para suas artes. E para finalizar aqui, o último truque, eu utilizei esse truque também nessa imagem, que é o truque da película, e é um truque muito útil. Vou te mostrar como que funciona. Vamos supor que você queira colocar uma foto de paisagem aqui no fundo, então paisagem, ou uma foto qualquer que você queira colocar dentro do fundo. Normalmente, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, essa imagem aqui. Nossa, essa imagem até que tá limpa, uma imagem um pouquinho mais pesada, por exemplo, ó. Essa imagem aqui, deixa eu apagar a imagem do fundo. Vamos supor que você tenha colocado essa imagem aqui no fundo. Para você utilizar essa imagem, você tem que tomar muito cuidado quando você for colocar textos aqui em cima. Então, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Ó, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. O que acontece aqui com os seus textos? Como a imagem é muito carregada, os seus textos eles ficam com uma leitura bem difícil. Não importa a cor que você coloca, pode ser um vermelho aqui, a leitura vai ser difícil. Então eu recomendo que você utilize películas em cima das suas imagens, de fundo principalmente. Como que você utiliza essa película? Adiciona um retângulo, então apertei a tecla R no teclado, adicionei um retângulo, e você posiciona em cima de toda a sua imagem, certo? De toda a sua imagem. Aqui você vai clicar, aí você vai escolher a cor que você quer. Eu sempre recomendo fazer ou em preto ou em branco. Então eu vou colocar aqui a cor preta. Repare que a imagem sumiu. Mas você vai clicar aqui nesse quadrado e nós vamos clicar aqui em transparência e nós vamos jogar um pouco da transparência aqui, ó. Então repare que eu facilito a leitura do meu texto para meus seguidores, para o meu cliente. A leitura ficou muito mais facilitada e eu mantenho a arte que eu coloquei no fundo. Eu sempre recomendo fazer ou em preto ou em branco, tá? Ou em preto ou em branco. Lógico, se você fizer em branco, você coloca uma fonte um pouco mais escura. Se você fizer em preto, uma fonte um pouco mais clara para manter essa leitura, tá? Então eu utilizo muito essas películas. Simplesmente coloca uma forma aqui, um retângulo ou um quadrado em cima da sua imagem e remove, tira um pouco da transparência. Eu utilizo isso muito nas minhas thumbs. Vou te mostrar aqui. Em todas as minhas thumbs do YouTube eu utilizo esse formato de película. Eu vou duplicar essa primeira thumb aqui, ó. Repare que aqui nós temos no fundo uma imagem, ó. Olha só como fica mais sutil, mas preenche a nossa arte. Eu vou remover aqui essa película. Olha só a diferença que dá. Sem a película e com a película. A película vai proteger as informações principais, as informações mais importantes da sua arte. Então é um truque muito legal para você utilizar com imagens. Você quer utilizar imagens como essa imagem que está aqui no fundo? Pode utilizar à vontade, mas tem que sempre prestar atenção para que todas as outras informações fiquem legíveis dentro da sua arte. Então a película vai te ajudar a proteger todas essas informações. Então esses foram 5 truques que você pode utilizar dentro das suas imagens.
Utilize esses truques que suas artes ficarão ainda mais profissionais, mais bonitas, com alguns cuidados que a gente tem que ter para deixar a arte ainda mais atraente. Então esses truques vão ajudar nisso. Se você curtiu esse vídeo, clica aqui em gostei para eu saber que eu posso trazer mais vídeos como esse, ou quem sabe uma parte 2 com mais truques, né, de imagens. E se inscreva no canal para aproveitar todos os conteúdos que eu trago aqui diariamente relacionados ao Canva. E agora eu te vejo em algum outro vídeo aqui desse canal. Até a próxima. Fui!